Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Olha nós aqui de novo para mais uma videoaula. Espero que vocês estejam super bem, tá bom? Vamos orar para poder darmos início à nossa 11ª lição. Já estamos chegando quase ao final, né? Vamos fechar nossos olhinhos e agradecer ao nosso Deus? Senhor, meu Deus, nosso Pai, nesta hora, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por cada uma das suas crianças, Senhor, por cada papai, cada mamãe, cada irmãozinho, cada membro da nossa família, Jesus. Pai, te glorificamos por tudo, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado e nos livrado de todo o mal. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Olha, estamos na 11ª lição. O tema da nossa 11ª lição vai falar sobre um menino chamado Davi, né? E o tema é Davi, um guerreiro segundo o coração de Deus. Davi, um menino guerreiro segundo o coração de Deus. Vamos estar lendo no livro de Salmos 56, o verso 2 e 3, que diz: Os que me andam espiando procuram devorar-me todos os dias, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. No dia que eu temer, hei de confiar em ti. Confiar em quem? No Deus Todo-Poderoso, né? E a nossa lição de hoje vai falar sobre Davi. Quem nunca ouviu falar de Davi, né? Todos nós já ouvimos falar de Davi. Vamos lá? O povo de Israel estava querendo um rei, né? Então eles foram até o profeta Samuel pedir a Samuel um rei. Samuel ficou muito triste com o pedido do povo, porque o povo estava meio que desconsiderando ao verdadeiro rei, que era o nosso Deus, né? E queria um rei humano. Então Deus permitiu que Samuel ungisse Saul como rei de Israel. Mas o reinado de Saul foi um reinado tão difícil que aconteceu muitas tragédias no reinado de Saul, perdoe-me, né? E então Deus ordenou que Samuel fosse à casa de Jessé, ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel, porque um deles seria segundo o coração de Deus. Então Samuel foi até a casa de Jessé. E lá, quando ele chegou, pediu que Jessé apresentasse todos os seus filhos. Todos os filhos de Jessé passaram diante de Samuel e do nosso Deus, né? Só que nenhum Deus escolheu como um rei. Então Samuel perguntou a Jessé se tinham acabado seus filhos. Então Jessé falou para Samuel que não, que ainda faltava um. E onde ele estava? Ele estava no pasto cuidando das ovelhas, né? Então Samuel pediu que Jessé mandasse chamar ele e que todos só sentariam à mesa quando Davi chegasse. Então Jessé mandou chamar Davi. E quando Davi se apresentou diante deles, a presença de Deus tomou conta daquele lugar. Então Samuel, ordenado por Deus, pegou um chifre com azeite e ungiu Davi como rei de Israel. Olha que maravilha, na presença de todos ele ungiu Davi como rei de Israel. E daquele dia em diante, o Espírito Santo de Deus se apossou da vida daquele jovem, né? E um certo dia, seu pai pediu para que Davi fosse até o campo de guerra levar comida para seus irmãos, né, que estavam todos no campo de guerra. Então Davi era um menino obediente e foi levar comida para eles. Quando chegou lá, um gigante de quase 3 metros de altura, pense no gigante, né, estava afrontando o povo de Deus. E então ele afrontava de tal forma que queria que o povo escolhesse um soldado para lutar com ele, mas ninguém se apresentava para lutar com aquele gigante. Então, quando Davi escutou que aquele gigante estava afrontando o povo de Deus, Davi se ofereceu para lutar com ele. E aquele gigante zombou muito de Davi, porque Davi era muito pequeno e não tinha condições nenhuma de lutar com ele, né? Mas mesmo assim, Davi, ele tinha autoridade do Espírito Santo de Deus e quis lutar com aquele gigante para defender o seu povo. Então, o gigante Golias quis lutar com Davi, mas com uma condição, de que se ele ganhasse, o povo de Israel seria seus escravos. E se o povo de Israel ganhasse, no caso Davi, né, ele, o gigante, e o teu povo seriam escravos dos israelitas. Então Davi aceitou a condição daquele gigante e foi lutar com aquele gigante. Saul pegou toda a sua armadura, aquele negócio tudo pesado, e vestiu em Davi. Só que era tão pesado e Davi tão pequeno que Davi não conseguia nem sair do lugar com aquela armadura.
Então Davi tirou tudo, jogou tudo lá e não quis lutar com aquela armadura, né? E então foi aí que o gigante começou a zombar ainda mais de Davi. Mas Davi falou para ele com toda a autoridade que ele tinha, que ele vinha a Davi com espada, lança e escudo, mas Davi ia até ele em nome do Senhor dos Exércitos, né? Então Davi, antes de se encontrar com o gigante, passou no rio, escolheu 5 pedrinhas, né? Colocou na sua sacola, pegou sua funda e foi até o gigante. Quando Davi chegou perto do gigante, ele pegou a sua funda, pegou uma pedra, colocou na funda e girou, girou e girou. E então ele jogou. E a pedra caiu aonde? Me digam aí. Na testa do gigante. E o gigante fez o quê? Caiu ao chão, né? Então Davi pegou a própria espada do gigante e cortou a sua cabeça. Daquele dia em diante, Davi o nome do Senhor foi glorificado através de Davi, porque Davi não tinha condições de vencer aquele gigante e venceu em nome de Jesus, porque Davi ele confiava no Deus vivo, né? Então o nosso versículo que a gente leu diz o quê? No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Não significa que Davi não estava com medo, Davi estava com medo. Porque o gigante era enorme e ele pequenininho, mas ele confiou em Deus, né? Então, crianças maravilhosas, lindas, inteligentes, né, que vocês venham confiar em Deus mediante a qualquer dificuldade que a gente venha passar, que venhamos confiar no Deus vivo, porque Ele pode tudo. E a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo podemos no Deus que nos fortalece. O objetivo da nossa lição de hoje, a lição de número 11, é ensinar que Deus, Ele quer usar a nossa vida e nos capacitar para realizarmos grandes obras em nome dEle. Então que vocês venham ter essa plena certeza que vocês confiam no Deus poderoso, no Deus vivo. Vamos fazer igual a Davi. Por mais que tenhamos medo, mas confiamos em Deus, tá bom? Fiquem com Deus, prestem atenção nesta aula, guardem o coraçãozinho de vocês, leiam o livro de 1 Samuel 17, tá? Que vocês vão entender muito mais sobre a história de Davi, a escolha que Deus fez, que Deus não se arrependeu de ter escolhido Davi como rei de Israel. Tá? Davi fez coisas erradas, sim, ele fez, mas ele foi um homem segundo o coração de Deus, tá bom, meus amores? Estamos na nossa 11ª lição, daqui a pouco vamos finalizar o nosso trimestre e a última lição vai ser uma lição especial, então preparem-se, prestem atenção, tá certo? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.